Pessoal, dando continuidade aí à revisão, a número 6 vem falando sobre a liderança de Mikhail Gorbachev, a perestroika buscou criar a nova economia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Glasnost buscou uma abertura política. Então desapareceu a URSS e foi criada a CEI, Comunidade de Estados Independentes na Política Externa. O resultado mais importante das reformas do leste europeu foi, das 5 opções aí, a mais correta, ou a correta, né, seria o fim da Guerra Fria. Tá, ok? Então, Mikhail Gorbachev tentou a qualquer custo, né, no caso, criou, né, esses dois tipos de reformas, né, e aberturas políticas, né, para tentar manter, no caso, ainda a URSS ainda, né, existia ainda, né, no caso, a URSS. Mas não foi possível e, com isso, foi decretado o fim da Guerra Fria. Okay? A número 7 também vem falando sobre essa expressão, né, glasnost, que significa algo, no caso, né, próximo à transparência. Né? No caso, o Gorbachev ele queria mostrar uma transparência na política, que na verdade não existia antes, né, de parte dos políticos mesmo, e a população estava muito satisfeita, né, com a política que existia até então. Então, o sentido da Glasnost no contexto do fim da Guerra Fria indicava basicamente qual dessas 5 alternativas aí. Então, foi o aperfeiçoamento de um programa político baseado em uma sociedade disciplinar e militarizada, né, como eu falei para vocês. Eles queriam, no caso, como a sociedade até então ela acreditava, né, no caso, uma sociedade mais igualitária, que foi o que foi, né, pregado por eles até então, de fato não se concretizou. Né? Então, eles começaram a se basear nessa sociedade, né, disciplinar e militarizada. A número 8 vem falando: a China é apontada hoje como a futura superpotência mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país ofereceu uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Então, aí, a única alternativa falsa em relação a essas vantagens são qual dessas 4 opções aí? Então, seria a localização privilegiada junto a economias que mais crescem no mundo contemporâneo. A China ela não está tão bem localizada assim, né? No caso, em relação às outras economias. Claro que ela tem ali o Tigre Asiático próximo, mas até então ela não está tão próximo da Europa, né? Que é um dos é, uma das, vamos dizer assim, né, dos países, no caso das economias que crescem também, né, no mundo. Então a letra A aí, ó, o grande mercado consumidor real e o potencial que o país oferece, realmente é verdade, né. A sólida infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicação é um dos países que mais investe nesses 3 tipos de item. A D é a mão de obra muito farta, extremamente barata em relação a outros países da região. Realmente é o país que tem a maior população mundial e isso faz com que as empresas, verificando essa mão de obra muito farta, acabam pagando salários muito baixos para a população e eles acabam aceitando porque é a única oferta de trabalho que eles têm numa população num país, né, na verdade, que não tem muitas, no caso, ofertas de trabalho. Então, isso automaticamente faz com que as empresas, visando, no caso, essa mão de obra extremamente farta, paguem salário cada vez mais barato e não tem uma fiscalização tão séria, sindicatos, né, que lutem também pelos direitos dos trabalhadores. A número 9 vem falando aí: a partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Esse modelo, contestado, né, por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se nesse continente por qual das 5 opções aí é a correta? Né? É a letra E. Instaurou, né, um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a diminuição da ingerência do Estado na economia. Então, o neoliberalismo é isso, né? É a empregação mínima do Estado na economia, né? Da qual ele não tem que, no caso dessas empresas transnacionais, né? Venham para cá e acabem, no caso, ditando algumas regras, né? E o Estado ele não pode interferir diretamente,
na economia desses países. Okay? A número 10 vem falando aí, né? Vai ter 4 opções, e qual dessas 4 opções melhor, no caso, completa, né? As lacunas aí. Então seria: dos conceitos de muitos discursos nos dias atuais, a globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo, de modo que as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta, enquanto o neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendem a não participação do Estado na economia. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio e livre mercado, né? Pois esse princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Né? Essas foram, no caso, as 2 opções que completam as lacunas, que seriam, no caso, a letra B, globalização e neoliberalismo. 11. A forma de blocos econômicos se tornou essencial para o fortalecimento e a expansão econômica no mundo globalizado. Quais os principais objetivos da formação desses blocos? Então, a principal objetivo deles é, no caso, essas condições de dinamizar, intensificar a economia no mundo globalizado. Então, essas organizações realizam a redução ou a eliminação de barreiras fiscais, impostos, né, tanto de importação como de exportação, entre esses países que pertencem ao bloco, e esses acordos são formalizados pelo meio da Organização Mundial do Comércio, que é a OMC. Número 12. Existem vários blocos econômicos. Alguns deles reúnem somente países de um mesmo continente e outros uma tentativa, de maximizar as relações comerciais globais. São integrados por nações de várias partes do planeta. São exemplos de blocos econômicos, exceto a União Europeia o Mercosul também o NAFTA também é um bloco econômico, e a opção, e o exceto seria os BRICS. O que significa BRICS? É uma sigla para, no caso, falar quais são os países considerados emergentes, ou seja, países que não são considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, mas também não é considerado desenvolvido, ou seja, são países que desempontam, no caso, como futuras potências para, no caso, chegar a um nível de desenvolvimento. Então, BRICS é a sigla de 4 países, iniciais de 4 países, que seria B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e C de China. Okay? Então, Brasil, quando foi criada essa sigla, tinha, uma economia estava bem desenvolvida, no caso, o PIB bem elevado, com o passar dos anos acabou caindo e, ainda continua, aí, meio na balança, ok? Mas BRICS não é um bloco econômico, e sim uma sigla para denominar 4 países. Na verdade, são 5, porque tem nessa sigla BRICS aí, faltou um S. Na verdade, vocês podem ver também com S, vamos dizer assim, que seria o S de África do Sul. Mas como em inglês fica de trás para frente, seria South Africa, ok? Então seria a África do Sul. Então vocês podem ver também essa sigla com um S no final, que continua sendo BRICS, no caso.